Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, dentro de nossas possibilidades. Felizmente, nós ainda estamos vivendo o período da pandemia, então todo cuidado nunca é demais. É necessário que nós realmente nos cuidemos e que consigamos também cuidar dos nossos entes queridos. Se houver a necessidade de vocês saírem de casa, por favor, recorram a 2 máscaras. Caso realmente não tenha essa necessidade, permaneçam em suas casas para que dessa forma consigamos manter o isolamento social. Bom, nas nossas últimas aulas de história, eu mencionei para vocês a respeito de 2 teorias que tentam dar explicação à origem do ser humano. Nós vimos sobre a teoria criacionista e nós viajamos tanto quanto ao livro de Gênesis da Bíblia, voltado à doutrina cristã, como também nós vimos a criação a teoria criacionista relacionada aos povos iorubás e também a outros povos, se eu não me engano, os tupis-guaranis. E nós vimos também relacionada à teoria evolucionista. Nós mencionamos que essa teoria evolucionista ela tenta dar uma explicação de cunho científico à evolução das espécies. E eu mencionei que essa teoria evolucionista não refere-se apenas à espécie humana, mas todas as espécies de uma forma geral. Então, estes conteúdos foram vistos nas nossas últimas aulas. Na aula de hoje, alunos, nós começaremos a fazer uma viagem da África para outros continentes e nós estudaremos especificamente a ocupação da América. Por que da África para outros continentes? Deduz pelas informações que nós temos, pelos conhecimentos que nos foram legados, nós sabemos que o ser humano ele saiu do continente africano e do continente africano ele foi se espalhando para os demais. E é justamente sobre essa trajetória que nós faremos um estudo agora, considerando o lado do nosso continente, o continente americano. Bom, vamos lá. Os primeiros americanos. Ocupação da América. Quando os seres humanos chegaram na América? Deduz-se pelas explicações e pelos conhecimentos arqueológicos e historiográficos que nós temos até o presente momento, que há cerca de 14 mil anos nós tivemos os primeiros seres humanos que habitaram o continente americano. Como migraram para o continente? Nós temos 2 teorias, ou 2 hipóteses, que a primeira refere-se a pé pelo Estreito de Bering, nós o veremos agora há pouco, para ficar mais claro para que os senhores entendam, e a segunda utilizando canoas pela costa do Oceano Pacífico. Embora essa segunda opção ela não seja assim tão acatada, tão aceita, mas pode ser que tenha sido possível, mas nós sabemos que essas águas do Pacífico são difíceis de serem navegáveis, então talvez a primeira opção seja mais correta, que refere-se ao Estreito de Bering. Qual era a população de origem? Não mongólica, até 14 mil anos atrás, e mongólica a partir de 11 mil anos atrás, como eles viviam da caça de animais, bem como da coleta de alimentos. Então, sobre esses pontos, alunos, são pontos norteadores, são pontos bases, são pontos base para que nós realmente consigamos fazer apontamentos e direcionar o nosso estudo para que entendamos como que se deu esse povoamento do continente americano. Teoria do Estreito de Bering. De acordo com a teoria do Estreito de Bering, o homem teria chegado à América através do Estreito de Bering, localizado entre o extremo leste do continente asiático e o extremo oeste do continente americano. Os dois pontos se encontram separados por 85 quilômetros. Como assim? Na época, alunos, das grandes glaciações, acredita-se que esse Estreito de Bering, essa faixa que tem 85 quilômetros de extensão, que refere-se às terras que se localizam ao leste do continente asiático, bem como ao oeste do continente americano, vocês podem observar que pega parte da Rússia e parte dos Estados Unidos da América. Essas terras, na época das grandes glaciações, formou-se uma ponte
uma ponte de gelo. Então, pela formação dessa ponte de gelo, acredita-se que esses povos que teriam saído do continente africano, percorrido o continente europeu, atravessaram o Estreito de Bering, que é essa faixa aqui, que totaliza 85 quilômetros, e teriam atingido então as terras ao norte do continente americano, pelo Estreito de Bering, atingindo hoje o que nós chamamos do território do Alasca. O Estreito de Bering, ou Beríngia, foi uma porção de terra firme, com aproximadamente 1.600 quilômetros de norte a sul, na sua máxima extensão, que juntou o Alasca e a Sibéria durante as grandes glaciações. Então, primeiro ponto, para ficar bem claro para os senhores. Nós sabemos que na época das grandes glaciações, houve a junção dessas terras, tanto da parte que corresponde ao território do Alasca, como também da parte que corresponde ao território da Sibéria. Então, ambas as partes foram unidas no período das grandes glaciações. O Estreito de Bering, para vocês terem uma ideia, então vamos acompanhar aqui para nós sabermos como que se deu essa trajetória. Então, assim, há 70 mil anos, o homem teria surgido aqui no continente africano, que vocês conseguem visualizar. Eu vou pegar aquele marcador, alunos, que fica mais fácil para que os senhores entendam. A escova aqui, isso, para ficar mais fácil. Opa, tem esses detalhes também, né? Voltemos aqui. Isso, vejam só. Então, há 70 mil anos, o homem ele surgiu aqui no continente africano. Isso é um ponto indubitável. Depois, há cerca de 60 mil anos, ele já se espalhou para as terras do continente asiático. Há cerca de 14 mil anos, deduz-se que o homem ele tenha então conseguido fazer essa travessia das terras da Sibéria para as terras do Alasca. E há cerca de 12 mil anos, o homem necessariamente atingiu as terras do que viria a ser chamado hoje território brasileiro. E há cerca de 3 mil anos, ele atingiu parte do território do sul do continente americano. Então, essa é a explicação da teoria ou da hipótese do Estreito de Bering. Passemos agora, aluno, para a Rota do Pacífico. Essa Rota do Pacífico, já mencionei para os senhores, que teria sido feita através de canoas. Remadores da Polinésia teriam navegado pelo Oceano Pacífico até alcançar o litoral sul-americano. Então, voltemos aqui. Território. Teriam navegado, saindo do Oceano Pacífico, que é essa região aqui. Então, eles saíram, daqui aquele negocinho para ficar marcando a escova. Eles teriam saído aqui das águas que formam o Oceano Pacífico e atingido com suas canoas partes do território do continente americano. Então, essa é outra hipótese. É outra hipótese aceitável. Nessa aventura, que durou muitas gerações, esses grupos de navegantes pré-históricos lançaram-se no mar em diferentes momentos. Olha, um dos quesitos que traz muitas dúvidas sobre essa hipótese refere-se até mesmo ao período das grandes navegações, século XIV, século XV no continente europeu. Nesse período, o homem em si, ele temia o mar, ele temia o oceano. Então, foi necessário um amplo trabalho, até mesmo pela formação da Escola de Sagres, para que o homem realmente tivesse esse desejo de aventurar-se ao mar em busca de novas terras. Então, se isso, no século XIV, no século XV, o homem ainda trazia consigo esse forte medo daquilo que é desconhecido, nesses tempos históricos de 70 mil anos atrás, de 50 mil anos atrás, é pouco provável que o homem ele tenha se aventurado ao desconhecido sem nenhuma informação, em busca de não sabia nem o que ele estava buscando. Então,
é pouco provável que isso tenha acontecido. Eu, Isaac Ferreira, na função de historiador, prefiro a primeira hipótese, que é a teoria do Estreito de Bering. A descoberta que abalou o mundo. Luzia, olha só, gente, Luzia. Vamos entendê-la aqui, o porquê que abalou o mundo. Ossadas humanas descobertas na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, estão desafiando as teorias a respeito da ocupação humana no continente americano por 2 motivos. Vejamos quais são eles. Primeiro, porque os fósseis encontrados são bem mais antigos do que as datas estabelecidas por essas teorias para a ocupação da América. Então, assim, professor, mas como que nós, seres humanos da atualidade, temos acesso a esses dados? Por meio de probabilidades, alunos. E por lidarmos com um conhecimento que ele é mutável, porque todo conhecimento histórico ele é mutável, então com o passar do tempo pode ser que ele sofra alterações. E com a descoberta da ossada desse ser humano que recebeu o nome de Luzia, já colocou em xeque essas 2 hipóteses, porque primeiro as datas não batem. Como que é feito esse sistema de datação? Pela utilização do carbono 14. Segunda hipótese, segundo argumento que essas datas realmente não conferem. Segundo, porque o biólogo Walter Alves Neves, da USP, os humanos que habitavam essa região possuíam traços negroides e não mongoloides, de modo como são todos os povos indígenas americanos até então conhecidos. Então, assim, esse ser humano que recebe o nome de Luzia, ele colocou em dúvida, ele colocou em xeque essas informações, porque esses traços desse ser humano, ele possuía características negroides, como, por exemplo, crânio mais achatado, nariz achatado, face mais negroide, diferenciando-se dos outros povos que acreditavam-se que tinham as suas origens mongoloides. Então, essa descoberta dessa Luzia coloca em xeque em decorrência desses 2 itens. Primeiro, as datas não conferem pela ocupação, tanto da primeira teoria quanto da segunda, ou hipótese. E segundo, porque Luzia teria características negroides e não mongoloides, como as populações indígenas desse continente americano apresentavam. Luzia, primeira brasileira. O crânio da Luzia, encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais, é um importante vestígio de como teria ocorrido o povoamento do continente americano. E, como vocês já devem ter percebido, ele apresenta características negroides, diferenciando-se do restante dos outros seres que aqui habitavam, que possuíam características mongoloides. Localizado em 1965, o crânio de Luzia passou por diversas análises e fez uma reconstituição de como teria sido seu rosto. O povo de Luzia eram nômades, andavam em grupos de aproximadamente 25 pessoas, moravam em palhoças, dormiam em cavernas, não tinham domínio da agricultura, viviam da caça e da coleta, existia divisão sexual do trabalho. Isso são características assim bem marcantes de todos os povos pré-históricos, não apenas desses povos que teriam dado origem ou continuidade à Luzia. Os povos dos Sabanquis. Sabanqui, do tupi tabanqui, literalmente monte de conchas, também conhecidos como concheiros, casqueiros, berbigueiros, são depósitos construídos pelo homem constituídos por materiais orgânicos calcários e que, empilhados ao longo do tempo, vêm sofrendo a ação das intempéries. Acabaram por sofrer uma fossilização química, já que a chuva deforma as estruturas dos moluscos e dos ossos enterrados, difundindo o cálcio em toda a estrutura e petrificando os detritos e ossadas porventura existentes. Então, exemplos desses povos sabanquis, nós temos alguns exemplos que foram encontrados, que se tornaram fósseis, como vocês podem observar por essas imagens, que diz respeito até mesmo ao processo de fóssil e pela formação das chuvas, que o cálcio, ele adentra em todas as outras partes que constituem esses corpos, petrificando-os. Os povos dos Sabanquis habitavam as regiões litorâneas do nosso país. Qual país? O Brasil.
Os sabanqueiros construíram suas casas e enterravam os mortos nessas elevações. Quanto maior o sabanqui, maior o prestígio do grupo. Então, são exemplos que nós temos. Sociedades amazônicas. Há cerca de 12 mil anos, os seres humanos habitavam a Amazônia. Então, professor, mas a região da Amazônia tem locais que até hoje o ser humano não conseguiu atingir. Sim, o ser humano atual. Mas isso não quer dizer que outros seres humanos também não tenham habitado essa região amazônica. Organizavam-se em pequenos grupos e viviam da caça e da pesca, da coleta também. Entre 1000 anos antes de Cristo e 1000 anos depois de Cristo, desenvolveu-se a produção artesanal e surgiu uma organização social hierárquica. Apresentavam numerosa população sedentária e obtinham grande quantidade de alimentos através da caça, da pesca e da agricultura, baseada na mandioca e no arroz selvagem. Que um detalhe, alunos, que essa diferenciação do arroz selvagem, ele diferencia-se totalmente do tipo de arroz que nós temos hoje na nossa sociedade. Ok? Então, nós finalizaremos agora essa aula de história. Nós passeamos um pouquinho sobre as hipóteses do povoamento dos seres humanos no continente americano e, na volta, eu já recorrerei à atividade de história que eu peço que os senhores façam. Aguardem só um minutinho, alunos. Bom, continuando, alunos, nós daremos... aguardem só um minutinho, alunos, ainda não. Agora sim, alunos. Continuando a nossa aula, nós daremos início à atividade que eu pedi para que vocês façam, uma atividade bem tranquila e que é necessário que os senhores realmente se atentem. Vamos lá, alunos, vamos ver. Povoamento da América vai trazer toda aquela discussão que nós já tivemos relacionada à fase da pré-história americana, a algumas teorias que explicam o surgimento do homem aqui no continente americano, que nós já vimos por meio daquele slide que eu mencionei para os senhores. Depois nós veremos aqui sobre o sítio de Clovis, localizado no Novo México, que apresenta umas características de fósseis e datações específicas. Depois nós passaremos para a atividade. Nessa atividade, alunos, é necessário que vocês anotem no caderno de vocês aquilo que vocês entenderam relacionado ao povoamento da América. Se vocês quiserem ler o texto disponibilizado aos senhores, vocês podem ler, podem fazer uma espécie de relatório daquilo que vocês entenderam, ou se vocês quiserem pegar o slide que eu mencionei para vocês, que nós tivemos agora na videoaula, vocês podem também fazer um relatório, tirarem uma foto e enviarem para o meu WhatsApp privado, ok? A lembrá-los que os senhores terão até as 17 horas e 20 minutos da aula de hoje para enviarem para o meu WhatsApp privado. E no mais, alunos, quaisquer dúvidas que os senhores venham a ter, recorram ao grupo no horário da aula e eu tentarei auxiliá-los da melhor forma possível, ok? Um forte abraço a cada um de vocês e nós nos veremos em breve. Assim eu espero.